Graça e paz, gratidão damos a Deus pela oportunidade desse novo dia a gente poder parar e meditar na palavra do Senhor. Hoje, dia 19 de março de 2025, a nossa meditação seguirá pelo segundo livro de Crônicas, capítulo 34. E o nosso versículo de trabalho é o versículo 20. 20 não, o nosso versículo de trabalho é o versículo 19, que diz: Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Eu fico pensando na minha curta ignorância, ou na minha simplicidade. Que sensação maravilhosa é alguém, por exemplo, ouvir a palavra do Senhor e, ele se sentir completamente rendido à mensagem da palavra do Senhor, né? A gente, na vida real, a gente vê, e eu no meu tempo de criança eu posso testemunhar bastante isso, que existiam bastante crentes fazendo culto em rua, né? Culto com aqueles microfones nas praças, e por várias vezes ele ali pregando de forma intensa, incansável, né? E cantando hinos como foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus, foi ali pela fé que os meus olhos abriram, e agora eu me alegro em sua luz. Então hinos desse jeito que marcavam, então, amigos, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual tu vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer te libertar. E ainda assim a pessoa resistia. Hoje o evangelho se mostrou e se mostra um pouco diferente. A gente já não vê mais tantos esses cultos de rua. Os cultos são mais dentro da igreja e passaram vamos dizer assim, caminhar mais também dentro das casas através das células. E ainda assim essas pessoas que escutam, elas acabam criando resistência. Resistência porque não creem em Deus, ou porque tem alguma decepção, ou porque dizem que não entendem a palavra do Senhor, apesar de que temos hoje diversas versões bíblicas, entre as mais, vamos dizer assim, acessíveis, temos a NTLH, e há também muitas pessoas que criticam essas diversas versões bíblicas, mas está aí, a palavra do Senhor está aí. E nós temos aqui o relato de um rei, que é o rei Josias, filho de Manassés, como nós vimos no devocional de ontem, que se a gente fosse analisar ele pelo que está lá no livro de 2 Reis, capítulo 21, dá-nos a impressão que ele tinha terminado de uma forma ímpia. Mas como no livro de Crônicas complementa a sua história, traz um relato adicional, coisa que havia se limitado em Reis de uma forma diferente, a gente consegue perceber que Manassés, ele, vamos dizer assim, se transformou. Na verdade, eu estou até confundindo, Josias não é filho de Manassés, Manassés é o filho de Amon, que foi o rei que fez também o que era mau aos olhos do Senhor, que foi também morto pelos seus servos, né, que conspiraram contra ele, que também está dentro do mesmo devocional de ontem. E Josias, ele foi elevado à condição de rei pelo povo que matou aqueles que conspiraram contra o rei, mantendo a linhagem de Davi no trono, né? O Senhor está sempre se fazendo presente. E o que a gente vê aqui nessa passagem, desse capítulo, basicamente é isso. É que um rei, ao tomar conhecimento do livro da época de Moisés, né, que foi dado por Moisés, o livro da lei, ele se constrange diante da palavra, e esse constranger diante da palavra faz com que ele caminhe de forma reta, de forma, vamos dizer assim, de forma obediente à palavra do Senhor. E a gente vê a história desse rei, que é o rei Josias, que ele, quando começou a reinar, ele tinha 8 anos de idade, ele reina durante 31 anos, ele faz o que é reto aos olhos do Senhor, e a gente vai ver que há uma evolução, que mais ou menos do 8 aos 20 anos, dando mais ou menos uns 12 anos ali de reinado, ele vai, vamos dizer assim, ele vai começar vamos dizer assim, a fazer, nessa fase desses primeiros 12 anos de reinado, ele começa, vamos dizer assim, a efetivamente a andar no caminho do Senhor, né? A, vamos dizer assim, se tornar firme no caminho do Senhor e fazendo, vamos dizer assim, processos ou tomando decisões que mostram que o seu caminho está na direção do Senhor, porque ele purifica o reino, ele livra Jerusalém dos altos, que era das adorações de sacrifício ali, dos bosques, ele tira as imagens da escultura de fundição, ele derriba altares dos deuses diversos. Resumindo, ele traz realmente o culto, né, como se diz, asperge, ele faz a aspersão sobre as sepulturas dos que tinham sacrificado, ele queima os ossos dos sacerdotes que adoram outros deuses, ele faz muita coisa nesse sentido. E no meio de tudo isso, então ele vai crescendo em simpatia, ele vai crescendo, por exemplo, em firmeza nas obras do Senhor, mostrando a sua fidelidade. E a sua história relata que um pouco mais à frente, ali quando ele já tem mais ou menos 18 anos de reinado, ele manda Safã, né? Ele envia Safã, filho de Ilquias, basicamente Safã, mas tem outras pessoas que vai com ele, e ele envia Safã e mais duas pessoas para poder ter, vamos dizer assim, a atividade, a competência para poder repararem a casa do Senhor. E essas pessoas que foram enviadas pelo rei vão até o sumo sacerdote Ilquias, né, que fazia ali, vamos dizer assim, a gerência, né, a coordenação ali da casa do Senhor. E esse sacerdote, ele recebe o dinheiro, né, que fora recolhido junto às tribos de Israel e também às tribos de Judá pelos levitas, e lhe foram entregues. E diante dessa
Novidade, o rei novamente conduz os seus homens para irem consultar o Senhor sobre as palavras daquele livro, sobre aquilo que se achou dito ali, porque ele entendia que era grande o furor do Senhor que se derramou sobre eles, porquanto os nossos pais não guardavam as palavras do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. E isso está escrito ali lá no versículo 21. Então nós temos agora um rei preocupado não só dele ter ficado surpreendido, mas agora preocupado de entender o que ele deveria fazer em relação a isso. E aí esses servos vão até a profetisa Uda. E a profetisa Uda, interessante, né, que uma mulher aparecendo ali de uma forma bastante incomum nas escrituras, fazendo profecias, mas ela é utilizada, essa mulher, que a Bíblia registra aqui, e com muita propriedade, e ela diz assim, e ela prediz, na verdade, e ela prediz ali no versículo 23, diz assim, e ela lhes diz, assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. E aqui a gente faz uma conexão que muito provavelmente essas maldições devem ser aquelas maldições previstas ali no Levítico 26 e Deuteronômio 28, né? Aí o rei, ele fica o quê? Ele fica então agora, e a sacerdotisa então traz sobre aquilo, dizendo que aquele reino passará sobre juízo. E tudo isso nada mais é, nada menos do que resultado, né, da desobediência, principalmente, como ele traz ali do que está escrito ali no versículo 25, ele diz assim, porque me deixaram queimar incenso perante outros deuses, para me provocar a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. E o interessante é que a gente vê que do mesmo, lá quando a gente viu o caso de Manassés, que Manassés diz assim que era para provocar a ira ao Senhor. Aqui também não é diferente. Sempre a desobediência, ela tem por intuito, por essência natural, provocar a ira ao Senhor, ou seja, tirar, como se nós tirássemos o Senhor do seu sério, trazendo por uma analogia dos nossos comportamentos, né? Para que a gente possa tentar ter uma compreensão. Mas o Senhor, ele é assim, o Senhor é muito generoso, porque apesar de ele estar trazendo essa, vamos dizer, essa indicação dessa maldição cairá, desse juízo, desse furor, dessa ira que se estenderia sobre Judá, o interessante é o que ela traz, o que essa profeta, ela traz ali, dizendo que Josias não seria, vamos dizer assim, tomado por esse mesmo mal. Ela não está dizendo que Josias não iria morrer, não, pelo contrário. Josias, quando a gente vai ver, ele vai passar também por essa consequência do problema, que ele não vai passar pelo juízo, porque a palavra diz lá no versículo 28 assim, eis que te ajudarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer. Então você vê que é algo assim, a gente pode dizer que é algo muito fantástico, porque o Senhor está aplicando sobre o povo a sua ira, né? Mas ele acaba ali reservando, ou ele acaba, vamos dizer assim, cuidando para que o rei que rasgou as suas vestes, para que o rei que se humilhou, para que o rei que vamos dizer assim, que se sujeitou à sua palavra, ele vamos dizer assim, ele tenha um tratamento diferenciado, porque ele se humilhou, ele chorou diante do rei, ou seja, ele deu ouvidos às palavras, ele houve uma preocupação, ele se inclinou para que as coisas do Senhor agora para ele fizessem sentido. E a gente vê isso confirmando o que tem logo lá no começo de tudo, quando ele diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E o que fica aqui como uma compreensão assim para a gente é que, por vezes, você vai estar, por exemplo, no meio de pessoas em que todo mundo está tomando decisões que desagradam ao Senhor, mas você permanece firme, você permanece fiel. E aí você será, por exemplo, sujeito, ou terá, por exemplo, bênçãos como, por exemplo, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel e tantos outros que se mantiveram firmes no propósito da palavra. A ideia é se manter firme no propósito, andar nos caminhos do Senhor, como o texto aqui traz, que ele anda nos caminhos de Davi, e manter a firmeza, e principalmente, como eu diria numa das mensagens trazidas pelo filósofo Mário Sérgio Cortella, que diz que o diabo não tem medo, não se intimida com pessoas que vão para a igreja, crente que vai para a igreja, mas ele se intimida com pessoas que efetivamente elas passam a viver na prática, no real, no seu coração, os ensinos de Jesus Cristo. Ou seja, é um crente autêntico, é um crente de ação. Então é como o Josias aqui, que é uma pessoa de ação, que vai governar durante esses 31 anos e abole a idolatria e que serve verdadeiramente fiel ao Senhor. Tá certo? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso e que a gente possa estar junto aí nessa caminhada cristã e que você possa, irmão, se você ainda não se entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, não sei mais nem o que te dizer, né? Que eu não sou só eu, todos, mas a palavra diz, te converta enquanto tem vida, tá? Não fica brincando não, que quando chegar a hora, se tu não tiver te convertido, eu só lamento porque haverá muito choro, muita dor, tá certo? Deus possa te cuidar, meu irmão.